A insulina é uma pequena proteína composta por 51 aminoácidos e que é secretada pelo pâncreas em resposta a um aumento da concentração de glicose sanguínea. Mas como funciona a química de sinalização da insulina quando a glicose está alta? E qual a diferença entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2? Isso é o que eu vou explicar hoje em mais um episódio de Metabolismo Bizarro. A glicose é uma molécula extremamente importante para a nossa sobrevivência. O nosso cérebro, por exemplo, só utiliza glicose como combustível para produzir ATP, para produzir energia. E ela é a principal fonte de combustível para outros dos nossos órgãos e, por exemplo, as células musculares, principalmente quando a gente está fazendo ali um treino na academia, um exercício de mais alta intensidade e duração curta ou intermediária. No entanto, níveis altos de glicose na corrente sanguínea podem ser bem perigosos. Podem causar danos aos olhos, rins, ao nervo óptico, e daí que vem o risco de cegueira, e em casos mais graves pode provocar até mesmo uma amputação de membros. Esses são riscos enfrentados por quem tem diabetes do tipo 1 ou diabetes do tipo 2. Além disso, a glicose alta por longos períodos de tempo, com frequência, pode aumentar o risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares e também infarto agudo do miocárdio, além de derrames vasculares. O controle do nível de glicose na corrente sanguínea é bastante importante e nós temos um mecanismo natural para controlar a concentração de glicose no sangue, que é a insulina. A insulina é produzida e secretada pelo pâncreas, um órgão que fica aqui atrás do estômago, nessa região aqui, e que é responsável e que faz parte do sistema digestivo humano. O pâncreas, em resposta a uma elevada concentração de glicose na corrente sanguínea, secreta essa insulina, que fica armazenada ali nas células beta do pâncreas. Como que acontece essa secreção de insulina em resposta à alta concentração? A célula do pâncreas detecta que a glicose está alta e capta essa glicose para dentro da célula. Dentro da célula pancreática, a glicose só é metabolizada e sofre um processo de respiração celular, o mesmo que ela sofre, por exemplo, nas células musculares para produzir energia, para produzir ATP. Ou seja, o processo ocorre ali dentro da mitocôndria da célula pancreática e a glicose é transformada em gás carbônico e ATP, trisfosfato de adenosina. Como tem muita glicose, acaba sendo produzido muito ATP na célula pancreática. Só que a célula pancreática não vai utilizar essa grande quantidade de energia. O aumento repentino da concentração de ATP dentro da célula pancreática desencadeia um processo de sinalização que leva à liberação da insulina, que fica armazenada em grânulos dentro da célula do pâncreas. Esses grânulos de insulina são, portanto, liberados e a insulina vai se ligar em receptores específicos nas células, principalmente do fígado, mas também, por exemplo, de células musculares, indicando que essas células precisam metabolizar a glicose para que a sua concentração seja diminuída na corrente sanguínea. O receptor de insulina é uma proteína transmembrana. Você está vendo aí na foto a imagem de uma proteína transmembrana. Ela pode ser dividida em três partes. Uma parte que fica para fora da célula, uma parte que atravessa a membrana plasmática da célula, interagindo ali com a bicamada lipídica que forma a membrana, e uma parte que fica para dentro da célula. Existem várias proteínas de membrana que são envolvidas em processos de sinalização. O receptor de insulina é uma das mais estudadas. Ele foi isolado pela primeira vez na década de 70, em 1972, e a sua estrutura foi bem elucidada já na década de 80. Mas até hoje existem muitos estudos para investigar cada vez melhor o mecanismo de ação desse receptor e desenvolver medicamentos para tratar melhor a diabetes. Vamos falar um pouquinho como funciona esse receptor. Na figurinha que você está vendo aí na tela tem uma animaçãozinha que talvez vai te ajudar a entender um pouquinho melhor.
O receptor de insulina, ele vai se ligar, ele vai receber a ligação da insulina na parte de fora da célula. Portanto, pessoal, a insulina não entra dentro da célula. Ela se liga lá fora, na parte externa do receptor. Para explicar como funciona o papel da insulina, quando eu dou aula, eu gosto muito de usar com os alunos na sala de aula a analogia da própria sala de aula. É como se a gente tivesse duas portas na sala de aula. Uma dessas portas ficasse ali o receptor de insulina com duas mãos. Uma mão para fora da sala de aula, em direção ao corredor, né, onde vamos imaginar que o corredor seja a corrente sanguínea. E outra mão fica para dentro da sala de aula. Guarde essa informação, finja que o professor é o receptor de insulina. E existe também uma segunda porta nessa sala de aula, que é a porta que somente autoriza a entrada de glicose, e que ela está fechada ali na maior parte do tempo. O receptor de insulina vai receber a sinalização da insulina quando a insulina se ligar na parte externa do receptor, ou seja, a insulina está passando no corredor, ali na corrente sanguínea, e cumprimenta, né, o receptor na parte de fora. O professor está com a mão ali para a parte de fora e recebe essa sinalização. Quando o receptor, observa bem essa animação aí, quando o receptor se liga, ou seja, quando a insulina se liga no receptor, melhor dizendo, há uma mudança em toda a estrutura do receptor de insulina que provoca uma mudança lá dentro, na parte interna do receptor de insulina. Essa mudança na parte interna do receptor de insulina faz com que essa parte interna catalise uma reação química chamada de autofosforilação. Autofosforilação, ou seja, ele mesmo se fosforila. Fosforilação, pessoal, não é nada complicado, é simplesmente a transferência de grupos fosfato. O grupo fosfato mesmo, esse que você está vendo a estrutura aí na imagem. Um fósforo ligado a 4 átomos de oxigênio e tem carga negativa. Esse grupo fosfato ele vai passando de uma molécula para outra em uma série de reações químicas que a gente chama de cascata de fosforilação. Existem vários processos de sinalização, na verdade a maioria dos processos de sinalização envolvem essas cascatas de fosforilação, quando o grupo fosfato é passado de uma molécula para outra. No caso do receptor de insulina, quando a insulina se liga, ele acaba se autofosforilando. É como se ligasse um receptor ali, uma tomadinha e acendesse a luz. Da onde vem esse grupo fosfato? Esse grupo fosfato, pessoal, vem do ATP, o trifosfato de adenosina. É ele que fornece, né, o grupo fosfato para o receptor, liberando ali o difosfato de adenosina, o ADP. Esse grupo fosfato, então, do receptor de insulina é passado para uma outra proteína. Vamos chamar aqui de proteína B. Depois, essa proteína B vai passar para uma proteína C, para uma proteína D e assim sucessivamente. Isso é uma cascata de fosforilação. Essa cascata de fosforilação vai sinalizar a célula para abrir aquela porta lá que só deixa passar a glicose e, portanto, captar essa glicose que está na corrente sanguínea para dentro da célula. Esta sinalização vai avisar a célula que ela precisa iniciar o metabolismo da glicose. Bom, aí a célula tem duas decisões para tomar. Ou ela transforma essa glicose em gás carbônico e energia, ou seja, faz o processo de respiração, ou se não estiver tendo demanda por energia, se não estiver precisando de energia, a glicose vai ser convertida em gordura. Eu já fiz um vídeo explicando como é que ocorre a transformação de glicose em gordura e deixei o link aqui na descrição do vídeo. Bom, mas qual a relação da insulina com o diabetes? Existem dois tipos de diabetes, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. No diabetes tipo 1, o problema é a falta da produção da insulina. E geralmente a pessoa já nasce com esse problema ou desenvolve muito cedo. Cerca de 5 a 10% dos casos de diabetes no Brasil são de diabetes do tipo 1. Nesse caso, o tratamento é com injeção de insulina, para que a insulina passe então a fazer o seu papel. Já o diabetes do tipo 2 é o mais comum, cerca de 90% dos casos do diabetes diagnosticados no Brasil. No caso do diabetes do tipo 2,
não há nenhum problema com a produção de insulina pelo pâncreas. O problema está exatamente no receptor de insulina, esse que a gente acabou de explicar como é que funciona. Vamos voltar para essa animaçãozinha aí. Quando a insulina se liga com muita frequência nesse receptor, ou seja, quando ela é muito secretada pelo pâncreas, porque a glicose fica alta no sangue com muita frequência, gera um superestímulo desse receptor de insulina, até o momento em que ele chega a ficar resistente. Ele é o próprio mecanismo de proteção para evitar que a glicose baixe demais no sangue. O receptor, quando detecta muita insulina, acaba ficando resistente e não recebe mais essa sinalização da insulina. Enquanto o diabetes do tipo 1 tem uma causa muito mais genética, porque é um problema no gene que codifica a síntese da proteína insulina, o diabetes do tipo 2, as causas do diabetes do tipo 2, estão muito mais relacionadas a estilo de vida, principalmente alimentação rica em carboidratos muito simples, que elevam ali a taxa de glicose no sangue e causam os chamados picos de insulina com muita frequência, obesidade, tabagismo e principalmente sedentarismo. Existem vários estudos mostrando que a prática regular de atividade física diminui essa resistência à insulina do receptor, ou seja, aumenta a sensibilidade à insulina. Qualquer pico de insulina o receptor já vai detectar e comandar a célula para fazer o metabolismo. Além disso, essa resistência à insulina, que ocorre no diabetes do tipo 2, que faz com que a mensagem para metabolizar a insulina não seja passada para dentro da célula, por causa do receptor estar resistente, mantém a concentração de glicose elevada na corrente sanguínea por longo período de tempo, o que, como eu já comentei no início do vídeo, causa bastante risco. Só que não só isso. Como a glicose está sobrando na corrente sanguínea, as células, tanto do músculo quanto do fígado, vão acabar preferindo utilizar a glicose, afinal de contas, ela fornece energia de forma mais rápida. E logo, os ácidos graxos e toda a gordura que a gente ingere na dieta acaba sendo não metabolizada e acaba se acumulando. Então, assim como a obesidade é um fator de risco para o diabetes do tipo 2, o diabetes do tipo 2 também é um fator de risco para causar obesidade. Se você gostou desse conteúdo de divulgação científica, não deixa de recomendar o Metabolismo Bizarro para os seus amigos, seus colegas que gostam de ciência e querem se informar um pouco mais. Curta esse vídeo para ajudar o YouTube a espalhar mais este conteúdo. Nos vemos no próximo Metabolismo Bizarro.